Paz e graça, queridos, Deus abençoe todo o seu dia, o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Queridos, o tema da mensagem hoje é: não transforme pedras em pães. Não transforme pedras em pães. Espero que, antes de adentrarmos na palavra, espero que você tenha sido abençoado por Deus com a mensagem que nós ministramos ontem sobre a questão da maldição hereditária. E decorrer do tempo nós vamos também dando algumas pinceladas. Mas hoje esse tema também é um tema muito importante que Deus vai falar para você. É um tema que Deus vai falar ao seu corpo, à sua alma e também ao seu coração. E você vai receber um refrigério que o Espírito Santo de Deus vai dar para a sua vida, talvez uma resposta que você queira, ou até um entendimento de a situação que você está passando. Então preste bem atenção nessa mensagem, que é uma mensagem muito profunda, porém muito sucinta ao nosso entendimento. Vamos lá. Então, Mateus capítulo 4, versículo 1, então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Queridos, algo que aprendo em Jesus é que Jesus ele tinha consciência e convicção do seu chamado, certeza do seu chamado. Os prazeres que o diabo ofereceu não moveu sequer um desejo em Jesus. Porque Jesus sabia que tais prazeres, tais oportunidades levaria à morte. Agora quero que você preste atenção no seguinte, que foi Deus, que foi o Espírito Santo que levou Jesus a ser tentado pelo diabo. Não foi uma ação propriamente do diabo, mas foi uma ação do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus ele prova para provar, né? E Deus ele sabe da nossa capacidade. A Bíblia diz que não há provação sobre não humana, mas fiel é Deus que nos dá condição de suportá-la. Então, perceba que foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto. Então, Jesus estava começando o seu ministério. Jesus ainda não tinha nem começado o seu ministério, estava começando o seu ministério, foi batizado, né? Você pode ver que há toda a cronologia, toda uma sistemática na vida de Jesus. Como eu falo, não foi a dente de cachorro, não foi de paraquedas. Jesus chegou, né, já como um anjo fazendo milagre, não. Né? Jesus passou pelo processo aqui na terra. E antes da tentação de Jesus, Jesus foi batizado nas águas. Antes da tentação, Jesus foi batizado nas águas. Aí o Espírito Santo, para selar, né, mandou Jesus ir para o deserto. E lá Jesus ficou 40 dias e 40 noites, né, como diz aqui, teve fome. Alguns estudiosos dizem que Jesus ficou sem beber e comer, né, mas a Bíblia ainda não explicita de uma maneira concreta sem beber. Fala que ele teve fome. Mas, no entanto, não se admira porque a gente pode perceber que pode ter sim a possibilidade de Jesus não comer nem beber durante esses 40 dias, até porque Moisés e Elias foram dois homens que a Bíblia fala literalmente que não comeu nem bebeu. Mas a respeito do líquido, a Bíblia não declara se Jesus bebeu. Mas muito bem, isso não vem ao caso. É bom para você ter uma informação contundente. Mas fala que Jesus ele teve fome, queridos. E a fome, como diria um pastor, é uma das necessidades mais veementes da alma humana. A fome e a sede é uma das necessidades mais veementes da alma humana. O ser humano ele pode conviver com qualquer outra necessidade, mas a necessidade de comer e beber, ele logo vai perecer. Mas, queridos, perceba bem, observe, entenda que Satanás, ele trabalhou na fraqueza
entre aspas, que Jesus não tinha fraqueza, mas não é necessidade de Jesus. Para nós seria fraqueza, mas para Jesus seria necessidade. Porque Jesus é lógico, é natural, você sabe que é o normal que se a pessoa passar um dia sem comer nada, a pessoa fica morta de fome. Tem gente que se passar uma manhã fica morta de fome. Tem gente que passa até uma hora fica morta de fome. E isso não é questão de gula ou qualquer outro pecado nos parâmetros da necessidade do corpo, né? Nos parâmetros da necessidade do corpo. É uma coisa absolutamente normal, porque o corpo necessita, o humano necessita. Então, Jesus ele teve essa sede, teve essa fome, né? Teve essa fome. E Satanás, vendo aquilo, porque Satanás observa, queridos. Satanás, ele observa você, ele observa a mim e ele observa a todos nós. Só que ele observa, mas cai pelo poder do nome de Jesus, porque nós estamos respaldados pela palavra, nós estamos respaldados pelo poder de Deus, e nós vamos ver algo aqui poderoso, porque quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus lançou uma bomba atômica no mundo espiritual. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Querido, Jesus já tinha anteriormente, meu amado, no batismo, confirmado, Deus já tinha confirmado a Jesus a sua paternidade. Deixa eu te falar, esse é o meu filho amado, ao qual eu tenho prazer, ao qual eu me comprazo. Esse é o filho abençoado, esse é o filho mais maravilhoso que eu tenho. Esse é um filho que me enche de orgulho, né? Esse é um filho que eu tenho muita alegria na vida dele. Então, Jesus, quando foi na história do batismo, você sabe disso? Então, Jesus, ouviu uma voz que se diz: este é meu filho amado, a quem me comprazo, né? O versículo 17 do capítulo anterior. Então, você vai perceber que Deus já tinha trabalhado em Jesus na sua paternidade. Então, queridos, Deus é teu Pai. A mesma coisa Deus fala para você, a mesma coisa Deus fala para mim. Este é o filho amado, a quem eu me comprazo. Pastor Osés é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Você é o filho amado de Deus, a quem Deus tem prazer. Porque a Bíblia fala que Deus tem prazer com os santos. É a Bíblia que fala. Quando você louva, quando você adora, quando você prega, quando você ora, quando você jejua, quando você se santifica, Deus tem prazer na sua vida. Então, queridos, é a primeira lição que você precisa entender. Você precisa agradar o coração de Deus, não agradar o coração do homem. A Bíblia diz que importa agradar a Deus do que agradar o homem. Importa agradar a Deus do que agradar o homem. Logo, eu agradando a Deus, possivelmente estarei agradando os homens, mas a necessidade e a ordem é primeiramente agradar a Deus e não agradar o homem. Mas muito bem, vamos lá. Então, queridos, 40 dias e 40 noites foi um propósito de Jesus. Foi um propósito de Jesus de 40 dias e 40 noites. Né? Então você vê homens de Deus fazendo propósitos. Você vê Moisés, Elias, todos os homens, Paulo, todos os homens de Deus fazendo propósito. Faça propósito de oração, queridos. Faça propósitos salutares. Tire dias, né, para orar por determinado objetivo, para orar por determinada causa, para orar por determinados alvos. Né? Então tire dias para o Espírito Santo falar com você. Tire dias para que o Espírito Santo venha se revelar a você. Então, assim que eu faço o tempo todo, desde que eu estava no seminário, né, até um pouco antes do seminário, até hoje, eu gosto de colocar alvos e objetivos e Deus vai respondendo, e Deus vai falando, e Deus vai conduzindo, instruindo, dirigindo, e eu faço isso um hábito, uma prática de vida. Né? Então, Jesus, ele tinha essa prática de fazer hábitos saudáveis, hábitos nobres, e dentre tantos outros, jejuando por um determinado tempo. Né? Mas se percebe que Jesus ele usou uma palavra poderosa. Né? Então o diabo chega: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, o sujeito enxerido, ousado, que não sabe o seu lugar é o diabo, viu? O sujeito é derrotado, mas não se dá conta disso. Então ele foi tentar Jesus, né? E Jesus falou: olha, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava com sede? Estava.
Estava com fome? Estava. Mas o fato de Jesus estar com fome, né, possivelmente com sede, não dava o direito de o diabo tentá-lo. Porém, sabe uma coisa? Sabe que eu aprendo, queridos? Que é importante ouvir a voz de Deus. E combater o diabo com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, já venci muitas tentações, muitas provações, declarando a palavra. Já venci muitas guerras espiritual, muitas guerras internas, muitas guerras externas, usando a palavra. Porque a palavra é o meu baluarte. E posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Como diz lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. E posso dizer muito mais em Levítico, capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E não somente eu, queridos, mas todos os grandes homens de Deus na história vence pela palavra. O cristão, ele é conhecido pela vivência da palavra. Claro que eu sempre falo aqui, é bom que o cristão conheça a Bíblia, mas alguém já dizia, pregue a palavra, se possível, sem a palavra, com o seu exemplo. Porque não adianta você pregar, falar muito bem de hermenêutica, de homilética, de exegese, e não ter o relacionamento com Deus, porque é o relacionamento com Deus que vai dar direção, que vai dar um controle, que vai dar um norte, que vai construir, induzir você à vitória. Não é o conhecimento que você tem. Conhecimento é bom, quando é aliado com a palavra. Por isso você vê, por exemplo, tem homens que eles estão lá onde está, por quê? Porque eles alinham o conhecimento da palavra. Por exemplo, eu vejo alguns homens de Deus, Jeremias Pereira, Moabel Pereira, Silas Malafaia, J.B. Carvalho, Neu Barreto e Bispo Aquila Rossafá, porque eles chegam onde chegam, porque ele, além de ter o conhecimento, ele tem a palavra, e usa a palavra de forma correta, usa a palavra do seu favor. Há quem goste, né, e há quem não prefira outros, mas pode ser esse pregador mesmo que você tanto admira, ele está onde está porque ele usa a palavra ao seu favor, né, e usa a palavra de forma correta. Então, queridos, assim deve ser eu e você usar a palavra de forma correta. Nós devemos usar a palavra de Deus ao nosso favor, nós devemos usar a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus e revidar Satanás com a palavra. Porque ele colocou algo interessante, que ele colocou a palavra de forma incorreta. Pois está escrito, né? Se tu és filho de Deus, estou chegando entendeu? Disse, não falou se é escrito não. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras tornem pão. Aí Jesus rebateu com a palavra. Então ele tomou a cacetada, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, nem só de pão viverá você, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não ouça a voz da serpente, não ouça a voz dos derrotados, não ouça as vozes dos demônios, não ouça as vozes da maldade, não ouça as vozes do inferno, mas ouça a voz de Deus. Muito bem. Primeira tentação, Jesus deu uma chalapada no diabo, deu uma cacetada das boas no diabo, né? Só que o diabo não se convenceu. O diabo não se convenceu. Versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ou seja, colocou no lugar mais alto de Israel. E ali Jesus tinha a vista completa. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão das mãos, para que não tropece em teu pé em alguma pedra. Queridos, então ele levou Jesus e tentou Jesus de uma forma mais burra ainda. Mais burra ainda. Se na primeira questão ele atacou a identidade de Jesus e atacou a necessidade. Só que Jesus ele tinha a paternidade de Deus confirmada, intrínseca na sua vida, e é isso que declaro que o Espírito Santo vem fazendo nas nossas vidas, na sua vida, que a paternidade de Deus vem estar intrínseca no seu coração, que você não precisa provar nada a ninguém, que você não precisa demonstrar nada a ninguém, você
é aquilo que Deus criou para você ser. Mas muito bem, vamos lá. Só que acontece algo, queridos, que Jesus, ele se enganou com Jesus. Porque ele queria o quê? Tentar Jesus em algo absolutamente infantil, absolutamente insano, absolutamente inescrupuloso, sórdido e pérfido, hein, queridos? O diabo, ele vai usar de meios legais, entre aspas, e ilegais. Mas só que quando você tem a palavra de Deus, você rejeita tudo. E é um princípio, queridos, de você rejeitar, né, toda a maldade em detrimento da palavra de Deus, em detrimento da santidade. E foi isso que Jesus fez. Então transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo e disse: Tu és filho de Deus, lance-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para tomar-te-ão das mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, né? Ele já não usou a palavra, agora ele usou a palavra de uma forma totalmente absurda, insana, banal, cruel, torpe. Por isso, querido, não se admira de algumas pessoas citarem a Bíblia, porque a Bíblia fala que o diabo conhece a Bíblia de cor e salteado, né? A Bíblia fala que ele crê e estremece, né? Que ele foi também o diabo, ele é um personagem da Bíblia, um personagem do lado oposto, do lado sórdido, pérfido, mas não deixa de ser um personagem. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, queridos, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, tem coisa que é parte da fé, mas a fé é uma fé inteligente. A fé é uma fé inteligente. A fé, ela tem que ser produzida para criar vida e não para criar morte. A fé tem que ser produzida para alimentar e não para criar fome, né, no sentido de desgraça. A fé tem que ser produzida para abençoar pessoas, né? Então você vai perceber o seguinte, queridos, que não tinha objetivo nenhum, né, daquela Satanás levar Jesus no templo, no alto do templo, para ser apenas tentado pelo seu bel prazer para derrubar Jesus, né, da sua característica. Só que Jesus não caiu nesse esparro, Jesus não caiu nessa cilada, Jesus não caiu nessa seta. Então, o que foi que ocorreu? Jesus deu uma cacetada dele. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, ele levou uma cacetada das boas, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, queridos, todos nós somos tentados, todos nós somos provados. Agora, com a palavra de Deus, nós sempre vencemos. Sempre vencemos com a palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus está intrínseca em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, eu me lembro que quando eu estava no seminário, pense no homem provado e tentado, multiplique por 1000. Mas graças a Deus, Deus me deu vitória, como diz o apóstolo Paulo, em todas as situações. E hoje estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu creio que assim também é você. Todo cristão vivo, verdadeiro cristão, ele tem 1001 testemunhos para contar em qualquer esfera, em qualquer necessidade, em qualquer situação. Ele sempre tem algo de relevante, proeminente, significante, proativo, altruísta para poder contar para a glória de Deus, queridos. E a Bíblia fala, em tudo dai graças, não é por tudo dai graças, em tudo. Né? Em tudo, é em toda situação, não é por tudo, que fala de causa e efeito, é por toda situação, é em toda situação, ou seja, em todo momento, não é por causa e efeito, pelo momento, não é por causa e efeito. Então, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, queridos, a vontade de Deus ela é perfeita, boa, agradável. A vontade de Deus ela é tremenda. A vontade de Deus ela exala bom perfume de Cristo. Então, perceba que Jesus, primeiramente, Satanás usou de uma estratégia. Ele não usou a Bíblia. Na primeira tentação, ele não usou a Bíblia. Na segunda tentação, ele usou a necessidade. Na primeira tentação, ele usou a necessidade, né, de Jesus estava ali. Depois, ele usou a Bíblia de uma forma totalmente sana. Agora, você percebe que Jesus deu a cacetada e a Bíblia fala que resistia ao diabo e ele fugirá de vós.
Resista o diabo, querido, com a palavra. Resista o diabo com oração. Resista o diabo com jejum. Declare a palavra. Em vez de murmurar, fale a palavra. Se você está sendo vencido, é porque você não está usando a palavra de Deus de forma correta. Se você está sendo vencido em alguma situação na sua casa, por alguém da sua família, por alguém, seja um filho, uma filha, um pai, uma mãe, que não conhece o amor de Deus, que não conhece a palavra de Deus, seja até mesmo alguém da igreja, um irmão, um membro, um pastor, até um pastor, é porque você não está usando a palavra. Use e declare a palavra, que você vai vencer em nome de Jesus. Mas escute, vamos lá. Aí você vai ver o seguinte, que Jesus dá outra cacetada na cabeça do diabo, né? E essa aí foi com gosto. Jesus disse-lhe, Jesus também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, perceba que o que acontece, Satanás, ele não desiste, querido. Ele é derrotado e não desiste. Ele só tem um trabalho de levantar para cair de novo. Ele levanta e cai, levanta e cai. Agora, você precisa estar atentos às ciladas do diabo. Você precisa estar com discernimento e com as armas corretas. Porque ele sempre vai ser derrotado na sua vida, sempre. Em toda e qualquer situação, ele vai ser sempre derrotado na sua vida. Esse espírito imundo, sujo, sórdido, pérfido, foi derrotado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, e a mesma unção que estava em Jesus, Jesus passou para você. Né? Ide por todo mundo, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comerem algumas coisas mortíferas, não fará mal algum. Porque eu vos dou poder. Então Satanás não tem poder sobre a sua vida, queridos. Quem tem poder sobre a sua vida é a palavra de Deus. Use com autoridade, use com afinco, use com tempere, né? Use com toda a sua força e você vai ver esse mal cair por terra em nome de Jesus. Mas vamos lá. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás. Arreda, Satanás. Sai daqui, eu te repreendo, sai daqui. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, isso aqui é algo tremendo, queridos. Isso aqui é algo fundamental. Isso é algo fundamental. Hoje em dia, queridos, o diabo está trazendo muitas pessoas para a destruição pela fama, pelo sucesso, pela glória, pelo dinheiro, pelo prazer. O diabo ele dá, mas ele toma. O diabo ele dá, mas toma com juros e correção monetária. Então foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Ele levou Jesus novamente para um monte alto e mostrou o reino do mundo e a sua glória deles. Ou seja, ele é tão burro, sabendo que Jesus tem uma coroa muito maior do que essa coroa terrena. A coroa de Jesus é infinitamente muito mais gloriosa do que uma coroa terrena que as traças e a ferrugem consomem, que uma coroa passageira, uma coroa derrotada, né, que ele apresentou. Só que Jesus sabia de quem ele era. Queridos, quando você sabe quem você é, você não engole qualquer coisa. Você só engole aquilo que faz bem, aquilo que a palavra de Deus autoriza você engolir. Quando você tem a sua identidade em Cristo Jesus, você não cai em esparrela. Quando você tem a sua identidade em Cristo Jesus, você não cai em coisas banais, coisas vis. Quando você sabe quem você é, meu querido, né? Livra da desgraça daquilo que dizem que você é. Alguém já dizia que, sabendo que eu sou, me livra da desgraça daquilo que dizem que eu sou. Né? Sabendo que você é, vai livrar da desgraça daquilo que as pessoas dizem que é, porque até que as pessoas atirem a pedra em você, todas elas estão na morte. Quem atira a pedra em árvore que dá frutos, né, no sentido espiritual, é porque ela está na morte. Ela está na morte. Ela está na morte espiritual, ela está na morte emocional, ela está na morte psicológica,
né? E o cristão, o verdadeiro cristão, ele pode ter até dificuldades nessas áreas, pode ter dificuldade, mas Deus dá direção e vida nessas áreas. É por isso, queridos, que você vê cristão tranquilo, com a paz que excede todo entendimento. Aí você vai ver cristão navegando no mundo do Espírito, cristão dando glória a Deus nesse tempo. Os cristãos, hoje em dia, a igreja está fazendo um papel fundamental nesse tempo que nós estamos passando de pandemia. As pessoas olham para a igreja e falam, meu Deus, que povo diferente. E sempre será assim, queridos. A igreja, queridos, é inabalável. A igreja é indestrutível. Certa vez eu ouvi uma pregação do pastor J.B. Carvalho, e ele falou algo seguinte, que a igreja é a única instituição de 2000 anos atrás, até agora intacta. Toda instituição de 2000 anos atrás, até agora, todas pereceram. A igreja é a única instituição. Por quê? Porque é Deus que peleja, é Deus que é o general, é Deus que é o comandante, não é o anjo, não é o arcanjo, não é o querubim, é Deus, né? E cuidado, queridos, com essa teologia de anjo, viu? Anjo é bom, anjo é bênção, mas a honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, então vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Queridos, você está aqui para adorar a Deus. Você está aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Você está aqui para bendizer o nome do Senhor Jesus. Essa é a sua obrigação, esse é o seu dever, esse é o seu zelo, esse é o seu direito, esse é a sua missão. Alguém já dizia que os 2 dias mais importantes de nossas vidas é o dia que nós nascemos e depois o dia que nós descobrimos por que nascemos. Só que eu vou além. Todos nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. Claro, não estou desprezando nenhum ofício que eu percebo que e entendo que todo ofício que traz vida, que traz todo ofício altruísta, proativo, ativo, ele é divino, né? Você adora a Deus servindo na sua casa, você adora a Deus varrendo a sua casa, você adora a Deus limpando o quintal, varrendo, lavando os pratos, você adora a Deus fazendo serviço. Alguém já dizia que servir também é adorar. Servir também é adorar. Mas o que ocorre é o seguinte, Satanás, ele está ludibriando muitas pessoas com a fama, dinheiro e sucesso. Queridos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e muitos se apartam da fé. Né? A Bíblia fala que muitos se apartam da fé por causa do dinheiro, amor ao dinheiro. Né? E eu, quando falo isso de forma geral, dentro da igreja, fora da igreja, em todo que cidade grande, cidade pequena, porque é o amor ao dinheiro, as pessoas têm amor ao dinheiro, e as pessoas, mesmo que digam que não, a primeira cilada que Satanás se joga, ela cai. Quem ama a Deus, não. Quem ama a Deus, ele tem um discernimento daquilo que é dele e daquilo que vem para ele. Se for trazer maldição, seja 1 milhão, 1 bilhão, ele não quer, ele rejeita, porque é melhor servir a Deus do que servir ao mundo. É melhor servir a Deus do que servir ao homem. É melhor adorar a Deus do que adorar o homem. É melhor adorar a Deus do que adorar as potestades satânicas. Porque quem está por trás do dinheiro é Mamon. Quem está por trás do orgulho é Leviatã. Então, queridos, e Jesus sabia disso. Né? Jesus sabia disso. Por isso que a identidade do cristão tem que ser simplicidade e humildade. Né? Simplicidade e humildade. Então, você tem que estar contrito à palavra de Deus. Você tem que estar contrito à palavra de Deus, porque Satanás ele vai lançar coisas para você se dobrar, né, aos seus bel prazer, né? Se você fizer isso, eu vou te dar isso, se você fizer isso. E o tolo cai como um patinho. O tolo cai como um patinho e não sabendo que estão acrescentando condenações para ti. Então, quer dizer, é melhor você ficar com R$1 que vem de Deus do que 1 milhão de reais que vem do diabo. Né? Ou vice-versa também. O que vem de Deus é de Deus. Porque a questão, queridos, não é a matéria, é a essência. E a essência é Jesus. Já dizia o pastor Antônio Cirismo. A essência é Jesus. Não se detenha, não fixe, não se limite à matéria, mas sim a essência que é Jesus. Aquilo que pode produzir, aquilo que você pode produzir altruisticamente, para o bem do próximo,
para o louvor e honra e glória do Senhor Jesus, para a edificação da igreja. Porque, queridos, muitas das vezes o diabo lança as pedras para a gente transformar em pães, mas nós devemos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando você faz a vontade de Deus, você fica livre. Você fica livre, leve e solto no Espírito Santo. Você fica destemido. Satanás não tem legalidade contra você. Pelo contrário, você que tem autoridade sobre ele. Então, queridos, que essa mensagem venha falar poderosamente na sua vida. Porque com essa mensagem, falando para você, fala para mim também. Toda mensagem, primeiramente, já fala para mim. Mas que eu quero que venha para lá também poderosamente na sua vida e você venha ter um discernimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero que Deus já abençoe a vida de muitas pessoas e você vai ter uma direção certa, uma direção do Espírito Santo no seu corpo, na sua alma e também no seu coração. Deus abençoe todos vocês. Compartilhe esse vídeo aí para 10, 20 pessoas. Eu quero que Deus vai falar poderosamente a vida deles. Amém? Dá um link aí, dê um link aí legal. Pode comentar um comentário aí pertinente. E isso vai nos dar uma força para esse canal crescer e abençoar a vida de outras pessoas. Porque esse é o propósito desse canal. Esse canal tem um propósito de abençoar vidas. Nem que seja uma só vida. Mas quanto mais vida, melhor. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. E amanhã estaremos aqui com uma nova mensagem que vai impactar a sua vida. Amém e graças a Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom.